Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição de TVja. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho. Eu vou conversar com a Vera Magalhães, colunista do Radar. Tudo bom, Vera? Tudo bem, Silvia, e você? Terça-feira cheia. Hoje temos assuntos, muitos assuntos. Vera, vamos Verdade. começar pela operação que a Polícia Federal deflagrou, eu detesto esse verbo, iniciou hoje, batizada de turbulência. Turbulência, uma referência aí a avião, né? Porque ao investigar o Cessna Citation, que caiu e matou o Eduardo Campos, candidato à presidência em 2014, a Polícia Federal encontrou o rastro daquilo que pode ser o Caixa 2 ou uma parte de um eventual Caixa 2 da campanha do Eduardo Campos, depois substituído pela Marina Silva após a morte dele, não é isso? É isso, o Cessna seria oriundo de um Caixa 2, de um esquema de uma triangulação complexa entre várias empresas de fachada, empresas operadas por laranjas, ligadas a políticos, entre eles o senador Fernando Bezerra Coelho, e que teria abastecido o caixa de Eduardo Campos. Na época do acidente já havia um certo temor de aliados de Campos de que essa investigação levasse a algum problema dessa natureza. E levou. Parece ser um esquema grande, de uma cifra bastante volumosa e que teria abastecido não só a campanha presidencial de Campos, que depois virou de Marina, como também campanhas de parlamentares e de outros políticos de vários partidos. É uma coisa aí grave, primeiro porque tisna um pouco a imagem do morto. E segundo, porque quem vai ter que responder em última instância é a própria Marina, que herdou a candidatura, herdou o comitê financeiro e herdou boa parte dos recursos que já havia em caixa desde antes da morte de Eduardo. Então, dessa vez, ela vai ter de assumir alguma responsabilidade para dizer do que se trata. Não vai colar o simplesmente eu não sabia, né? É importante dizer que, apesar de ser uma operação da Polícia Federal pernambucana, né, a ação ocorre em Pernambuco e em Goiás, ela de certa forma, oriunda da Lava Jato. Exato. Porque bateu lá, né, a informação do avião inicialmente. Exato. E tem a questão do Youssef, porque o Youssef, o pivô da Lava Jato doleiro, citou a empresa, a tal da Câmara e Vasconcelos. E a cifra que você falava é de 18,8 milhões de reais, caindo ali pela OAS. Também, para a gente encerrar esse capítulo, é importante dizer que não é a primeira vez que a Marina Silva, de certa forma, a campanha dela, porque foi ela que sucedeu o Eduardo Campos, aparece uma ligação com a OAS, uma das empresas do Petrolão, né? Pois é, já teria aparecido em 2010. Léo Pinheiro, no cardápio que ofereceu para sua delação premiada, ficou de mencionar uma contribuição de Caixa 2 para a campanha da Marina em 2010. Ela nega, Alfredo Sirquis nega, o então candidato a vice Guilherme Leal nega, mas o fato é que isso está prometido ali entre os temas que ele vai abordar. Pessoas muito ligadas a Léo Pinheiro dizem que não foram poucas as vezes em que ele fez esse tipo de favor a Eduardo Campos. É comum, inclusive, uma citação de que enquanto outros políticos queriam percentual das propinas, Eduardo Campos queria a sociedade. Eu sei que não condiz com a imagem que ele fez, né, de um político jovem, de métodos jovens, mas está aí a Lava Jato que não está deixando ninguém passar incólume, né? Isso também deve aparecer na delação dele, está entre as coisas que são para serem delatadas. Então, está sobrando pouca gente. Impressionante o efeito dominó, né? Bom, Vera, quem reapareceu hoje lá em Brasília foi o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Ele convocou uma coletiva num hotel, já que ele não pode frequentar a Câmara dos Deputados por determinação do Supremo Tribunal Federal. Bom, em primeiro lugar, ele disse que não vai renunciar, que não tem o que e nem a quem delatar. Aí, pela sua cara, já dá para imaginar. E também ele fez uma acusação, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de acusação, mas uma acusação grave ao PT, especialmente a figura do ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, a quem ele disse ter encontrado 3 vezes, uma vez na casa dele, uma vez na base aérea de Brasília e uma vez no Palácio do Jaburu, segundo ele, a pedido do Michel Temer, mas depois o Temer não participou da conversa. E nesses 3 momentos, o Eduardo Cunha disse que o Jacques Wagner teria lhe ofertado os 3 votos que o PT tinha e tem
teve, na verdade, né, no Conselho de Ética em troca do engavetamento dos pedidos de impeachment. Eduardo Cunha, o que dizer do Eduardo Cunha nessa altura do jogo, né? Bom, você já disse quase tudo. Isso foi um resumo do que ele falou. Não deu para entender muito o propósito da entrevista. A montanha pariu um rato, ele fez tudo cercado de mistérios, convocou aliados para estarem em Brasília, porque ele falaria, alugou com pompa esse hotel. No final, nenhum aliado apareceu. Ele não falou nada de muito novo, a não ser essa coisa contra o Jacques Wagner, que agora não tem muito sentido. Jacques Wagner não é mais ministro, a votação do Conselho de Ética já passou, Dilma Rousseff já sofreu impeachment. Parece mais um capítulo ali de livro de história do que uma coisa capaz de mudar o rumo de alguma outra coisa. E fez alguns heads ali na tentativa de tentar escapar da cassação. Falou que ninguém perguntou a ele sobre contas em nome da mulher, só a ele. Que ele não estava sob juramento, e repetiu aquela história do trust que não convenceu ninguém. São 3 formas de tentar dizer o mesmo, que ele não mentiu enquanto depunha na CPI da Petrobras, que ele disse ter sido criada por ele próprio. Eu acho que não refrescou em nada a situação dele, talvez ele tenha matado um pouco de saudade da imprensa e das câmeras, estava se sentindo muito exilado lá na casa da presidência, e por enquanto ele realmente não renunciou, mas a pressão para que isso aconteça não cessa. Próprios aliados do deputado querem que ele renuncie para que haja uma solução definitiva para a presidência da Câmara, que está sendo tocada interinamente por Valdir Maranhão, que já mostrou em vários episódios que não tem firmeza, não tem pulso para conduzir votações importantes, por exemplo, as que tem previstas aí da área econômica, o limite de gastos. Vai haver muita coisa de votação importante e ninguém confia no taco dele para presidir. Então, tanto o governo quanto aliados de Cunha querem tirá-lo da frente. A oposição também quer tirá-lo da frente. Mas ele segue dizendo que não renuncia. Assim como ele dizia que não tinha contas no exterior. Enfim, a conferir. O Valdir Maranhão retirou recentemente aquela consulta que ele tinha feito à CCJ, que era tida como uma das últimas cartas que o próprio Cunha teria na manga para tentar retardar a votação no plenário. Dá para ter uma ideia de quando essa votação pode acontecer? Ainda tem que passar pela CCJ, ele ainda vai recorrer. Eu acho que isso vai ficar só para depois do recesso. Ele ganha um fôlego até depois do recesso, pelo menos internamente. Mas amanhã ele já vai ter uma nova notícia ruim, porque o Supremo deve decidir no plenário um outro pedido de abertura de ação contra ele. Então ele vai se tornar réu na segunda ação da Lava Jato. Ele já era o único réu até agora dos que tem foro no Supremo. E agora vai ser réu 2 vezes. Então, ele está muito acima dos demais ali na rapidez e na contundência das investigações. Ele dizia-se que ele podia renunciar para tentar evitar ou pelo menos protelar um pouco essa decisão de amanhã do Supremo. Não o fez, então segue a pauta do Supremo, que deve decidir isso em plenário amanhã. Bom, Vera, o terceiro assunto do nosso programa de hoje envolve o deputado bastante polêmico Jair Bolsonaro. Ele se tornou réu no Supremo Tribunal Federal. Queria que você comentasse, mas antes, só num breve contexto aqui, por que ele se tornou réu? Bom, ele proferiu alguns impropérios de extremo mau gosto contra a deputada Maria do Rosário. Queria mostrar as imagens para a gente relembrar. Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir. E, senhor presidente, o senhor não pode tomar partido de posição de parlamentares aqui não, tá ok? E quando eu sair daqui eu vou ocupar teu espaço aí. Posso manifestar adesão. Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né, sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos do Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Dia Internacional dos Direitos Humanos do Brasil serve para isso. Isso está na voz, está na boca do povo na rua. Maria do Rosário sai daqui agora correndo. Por que não falou da sua chefe, Dilma Rousseff? Cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba. Participou da execução do major alemão. Do segundo marido, confessou publicamente que expropriava bancos, roubava bancos, pegava armas de quartéis e assaltava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Por que não fala isso?
Independentemente de discordar com quase 100% do que a Maria do Rosário pensa, é de uma infelicidade terrível, né, Vera? O que disse o Jair Bolsonaro, né? Como eu discordo de 100% do que o Jair Bolsonaro pensa, no caso da Maria do Rosário, o percentual é bem menor. Isso é uma atitude lamentável, não é? Ele está extrapolando o direito de opinião parlamentar, ele está incitando um crime, né? Incitando a prática de um crime, estupro é crime, e é crime passível de uma punição bem pesada, tanto que o Supremo entendeu assim e o tornou réu nessa ação. Ele fez isso da tribuna da Câmara e já tinha feito em entrevista, e ele foi além, dizendo que ela não merecia ser estuprada porque é muito feia. Então quer dizer que quem é muito bonita merece ser estuprada. É de uma infelicidade completa, absoluta, que dá até asco de comentar. Que ele responda... Exato. Onde, na instância em que deve por isso. Bom, Vera, para a gente fechar, então, o último assunto. Hoje saiu uma pesquisa sobre a corrida eleitoral em São Paulo. A corrida, neste momento, o cenário seria o seguinte. É uma pesquisa do Ibope. Celso Russomano, do PRB, teria 26% das intenções de voto. Marta Suplicy, que deixou o PT e foi para o PMDB, 10%. Luiz Erundina, ex-prefeita da cidade, tem um recall aí, PSOL, né, assim como a Marta, 8%. Fernando Haddad, aí sim, impressionantes, 7% o atual prefeito. João Dória, o candidato escolhido pelo PSDB, 6%, e Andréa Matarazzo, 4%. Marco Feliciano também tem 4%. O que você tem a dizer aí sobre essa embaralhada pré-corrida eleitoral à Prefeitura de São Paulo? Pois é, Russomano desponta sozinho ali na frente, mas vai enfrentar um revés, porque o Supremo Tribunal Federal tem de votar um recurso dele a uma condenação em primeira instância por peculato. Se o Supremo negar o recurso, reconhecer e mantiver a condenação, Russomano vai ser condenado em segunda instância, portanto, ficha suja, e aí pode não concorrer à eleição. Isso tudo se o Supremo fizer o julgamento a tempo de impugnar a candidatura dele e se o resultado for pela manutenção da condenação do deputado. Todos os candidatos estão acendendo vela para que isso aconteça, porque é um jeito de alguém se distanciar desse pelotão do meio aí, em que são todos japoneses, inclusive o prefeito da cidade, né? Se vai se dizer que Russomano, Marta e Erundina tem recall, por isso aparecem um pouco melhor, ninguém tem mais recall do que o prefeito em exercício, que está na imprensa todos os dias, que está na rua teoricamente todos os dias, que tem ações para mostrar que deveria estar numa situação melhor. 7% é muito pouco, ele já chegou a aparecer com 10%, que não é nenhuma enormidade, mas pelo menos o colocava na casa dos 2 dígitos. Ele acumulou episódios infelizes aí nos últimos dias, entre eles a morte de alguns moradores de rua por conta do frio e a resposta bastante infeliz dele de que a ação da Guarda Civil Metropolitana visava evitar a refavelização da cidade. Depois ele tentou voltar atrás na declaração, dizer que ela foi tirada de um contexto, mas o fato é que esse episódio ficou um pouco carimbado nele e o desgastou num eleitorado que ele estava mais ou menos cativando, que é o eleitorado de classe média de uma região aqui do centro expandido, que reagiu mal a essa política que foi considerada por alguns até higienista. Até o Padre Júlio, que é um tradicional aliado do PT, fez críticas ao prefeito. Então, Haddad muito mal, não se vê ali no que ele tem para entregar até a eleição algo capaz de reverter de uma maneira significativa isso. Ele vai ter um tempo de TV grande, mas ainda não encontrou o marqueteiro, depois que o seu marqueteiro da última campanha foi preso, e também por problemas nessa mesma campanha, que podem vir a aparecer em delações premiadas que ainda estão por vir, ele está tendo dificuldades de encontrar um marqueteiro que tope a empreitada. Isso sem falar no desgaste do PT. Que é muito grande, principalmente na classe média, né, que é a mais sensível a esse tipo de problemas de corrupção, e ele soma a isso um desgaste que é dele na periferia tradicional eleitorado do PT, onde a prefeitura não tem entregas, não tem nada feito nas áreas que mais afetam essa população, que são saúde e educação. Ele está fazendo uma coisa emergencial, como aquela PPP da iluminação pública não foi para frente, não saiu do papel, por uma série de empecilhos judiciais, ele está tocando um programa próprio de troca de iluminação por lâmpadas de LED,
que teoricamente clareiam mais e dariam maior segurança nesses bairros mais afastados. Ele conta com isso como um dos chamarizes eleitorais. Vamos ver que tempo ele vai ter para estender esse programa a ponto dele se tornar significativo eleitoralmente. Agora, nessa corrida, pré-corrida, cheia de candidatos, acho que tem um último ponto interessante, que é a questão da candidatura do Russomano. A candidatura do Russomano, ela ainda está, vamos dizer assim, sob júdice, né? Porque o Supremo ainda pode torná-lo réu, né? E nesse caso ele passaria a ser ficha suja, né? Foi isso que eu falei no início. Nesse caso teria que ver quem que vai herdar. Porque qual seria o ponto a partir... Exatamente. Você apostaria na Marta, por exemplo, como herdeira desses votos, enfim, pelo recall dela, ou no próprio Haddad? Você acha que a saída do Russomano poderia, enfim, ser uma ponte aí, uma escada para o Haddad melhorar esses números? Então, todos os candidatos na fila esperando herdar um pedacinho dessa votação. Esses dois principalmente, por quê? Porque o Russomano, como tem origem como apresentador de TV, é ligado a uma igreja evangélica, ele tem um voto que está muito concentrado na periferia, no eleitorado de média renda e baixa e média escolaridade. Esse eleitorado tenderia a migrar para um candidato de um corte mais à esquerda, segundo se aposta. Poderia ser Haddad, poderia ser Marta. Então, os dois só falam nisso, só falam na impugnação do Russomano. O principal trunfo que cada um deles tem no momento atual é esse, já que vai ser uma campanha sem muito dinheiro, a TV não vai ter o mesmo papel que já teve, porque os programas grandes são menores e, por ser uma campanha mais barata, os programas não vão ser espetaculares, com aquele arco do futuro se materializando na tela, não vamos ter toda essa pirotecnia. Então, todo mundo está contando um pouco com esse cacife eleitoral aí que o Russomano pode deixar na mesa caso seja retirado. Eu disse poderá se tornar réu aqui em relação ao Russomano, só para corrigir, ele já tem uma condenação da Justiça Federal, ele está recorrendo, só para deixar isso claro. Muito bem, obrigado, Vera. Obrigada, Silvio, até a próxima. Até mais. Esse foi o Sem Edição, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.